Ave Maria! Hoje falamos sobre uma pergunta que tantos me têm feito no Instagram. Maria, quais é que são as evidências históricas da mãe de Jesus? Esta é uma história do ovo e da galinha. Nós conhecemos na história que Jesus, hebreu, era famoso, era conhecido, mesmo fora do hebraísmo, por historiadores romanos, e que morreu numa cruz. E que os seus discípulos se propagaram naquilo que era o Império Romano e não só, difundendo que ele ressuscitou e apareceu ressuscitado. Historicamente, as comunidades cristãs referiram-se à primeira comunidade dos discípulos que esteve em Jerusalém até ao ano 71. Essa comunidade, segundo a descrição dos Atos dos Apóstolos, tinha Maria, a mãe de Jesus, no centro dessa comunidade, como testemunha da ressurreição de Cristo, testemunha do Espírito Santo prometido por Cristo. Assim sendo, nós não possuímos textos contemporâneos sobre Maria que não se refiram aos Evangelhos. Do ponto de vista da ciência histórica, nós temos o significado teológico dos factos que aconteceram naquele período histórico, sensivelmente entre o ano 0 e o ano 71, em que Jesus Cristo encarnou, cresceu, ensinou, foi crucificado, sepultado, ressuscitou, formaram-se as comunidades e depois, com a destruição do Templo de Jerusalém em 71 depois de Cristo, essa comunidade de Jerusalém foi dispersa. Maria era a protagonista, era a memória viva do quê? No momento depois da ressurreição, e relembrem-se que as Escrituras, depois da tradição oral das diversas comunidades, tornam-se texto entre o ano 54 e o ano 110, grosso modo, as Escrituras vão interrogar Maria acerca da infância de Jesus, acerca da ascendência davídica da casa de José, que depois vai formular as genealogias de Jesus nos Evangelhos sinóticos. Ao mesmo tempo, os factos que pertenceram à pregação de Jesus e às primeiras comunidades cristãs foram interpretados na tradição joânica de uma forma mariológica. Se nós colocarmos cronologicamente os textos do Novo Testamento que não pertencem aos cânones, à ordem canónica da Sagrada Escritura, nós temos uma compreensão do Espírito Santo que age nas comunidades para entender como ela foi importante nas comunidades. Os primeiros textos mais antigos são aqueles de Paulo, Gálatas 4:4, que tem Maria como aquela que dá o suporte, a figura de servo que de Deus passa ao homem nascido de mulher, Gálatas 4:4, e que nos liberta da escravidão da lei. Depois, nós temos a construção de Marcos, temos a construção de Mateus, e nessa construção diz-se que, para além do nascimento de Jesus da Virgem Maria, em modo virginal, nós temos um tirar fora, uma pertença ao reino de Deus prometido, que corresponde não pela carne, não pelo sangue, mas por aqueles que fazem a vontade de Deus Pai. Quando nós chegamos aos primeiros 2 capítulos de Lucas, nós temos, já no século II, ou a chegar ao século II, estes 2 capítulos de Lucas, chamados Evangelhos de Infância, que vão ser transportados para o início de Lucas, com uma consciência mariológica muito maior. Os últimos escritos, os escritos de São João, portanto,
o Evangelho ou da comunidade joânica, o Evangelho, as 3 cartas e depois o Apocalipse, nessa linha nós temos não um aumento de os versículos dedicados a Maria, mas um aumento de densidade que passa de uma descrição do reconhecimento de Maria como prefigurações do Antigo Testamento para uma intensidade na ordem da história da salvação em que Maria torna-se uma personagem imprescindível ao lado de Cristo. Estas são as evidências históricas a partir dos significados teológicos pelos quais nós chegamos aos factos.